queria primeiro, né, dar boa noite para todo mundo, né, para todas e todos. Agradecer, né, a Lília, né. Eu me chamo Leonardo. Vou passar para a Paula aqui rapidinho. Meu nome é Paula Maracajá e a gente está junto nessa empreitada aí de trazer outras referências para vocês. Então, a convite da Lília, né, que está à frente desse projeto, que é o Cineclube Raul Lopes, há bastante tempo, né? Ela fez o convite para mim e para a Paula, né, como arquiteto e bailarina cineasta, da gente pensar um tipo de ciclo para pensar junto, a partir das imagens, a relação entre corpo e espaço. E conversando, a gente chegou num terceiro termo, né, Paula? Que foi o tempo, que era uma questão que a gente, na contemporaneidade, não consegue pensar o espaço sem tempo. Na verdade, é um binômio que funciona de maneira quase que indiscernível, né, na contemporaneidade. Então, como fazer isso, né? E aí a gente começou a pensar alguns filmes para disparar algumas questões. E a ideia aqui não é dar aula, né? A ideia aqui não é ensinar vocês. A ideia aqui é pensar junto com vocês a partir de um meio, né, que a gente vai partilhar, que é esse meio sensível, que é o cinema. Então, esse é o mote que nos une, é pensar junto a partir das imagens. Então, gente, aí eu trouxe uma provocação para o nosso ciclo, que é trazer um pouco a questão do corpo, né? De como é que o corpo pode se atribuir em movimento, identificada a ideia de que cinema é imagem em movimento, mas que o corpo também faz parte dessa composição. E aí a gente vai assistir um filme, o primeiro filme, traz um pouco essa referência tão importante que, para mim, foi a dança, foi as artes cênicas. Mas a gente vai trazer um filme hoje que depois a gente vai conversar mais. E depois a gente vai trazendo outras referências em relação a essa linguagem, né? Essa linguagem que é a dança, que é uma das linguagens que a gente pode se adentrar para discutir arte, corpo, né? Tem muita coisa além da dança. Mas a gente trouxe hoje um trabalho que é, assim, um pouco clássico dessa referência, que é a Pina Bausch. E aí depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Eu sei o quanto que é difícil pessoas do senso comum, às vezes, não dialogarem com dança. Mas é um desafio. E aqui a gente não está falando de dança cênica, a gente está falando de um cinema, né, de uma forma de filmar totalmente vinculado a partituras que previamente foram concebidas para o palco. Porém, elas foram recolocadas em espaços muito diferentes. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é a ideia de espaço, antes de falar de cor, que a Pina, ela sempre foi uma coreógrafa que ela trouxe muito essa concepção de palco modificada por uma instalação. Então, não é um espaço cênico, um palcão, né? É um palco com várias considerações dentro do palco. E aí, nessa montagem, a gente vê uma pedra, água, terra, né? Tudo isso faz parte de uma concepção, de uma criação, de uma recriação daquele palco, daquele espaço cênico. E isso fica muito palatável para a gente filmar tudo isso. Então não é uma dança no palco.
né? É um palco modificado espacialmente, redesenhado pensando em instalação. Então, desde o primeiro trabalho, quem lembra do primeiro palco que tinha terra? O Wim Wenders começa muito bem com a terra no chão, né? A gente começa o espaço pela terra, né? Só que no palco. E depois ele vai trazendo toda essa outra concepção espacial até a gente estar num lugar sem horizonte, né? No final, a gente está num lugar sem fundo, né? Sem parede, sem nada. Então, é muito legal de rever o filme, porque ele vai concebendo o espaço, né? Ele vai recriando esse espaço a partir das partituras cênicas que a Pina já tinha previamente. Todas as obras que a gente viu, tem uma que a gente ainda tem que descobrir, que é ela que trouxe, todas as peças coreográficas que vocês assistiram, elas já existiam antes do filme. E o filme traz todas essas peças num roteiro, né? Entendendo essa construção minuciosa do espaço para que aqueles corpos possam se manifestar, se desenvolver, se reprogramar e se refazer no espaço. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que a Pina, ela foi uma coreógrafa que se deu minha massa cinzenta, meus cabelos brancos. No expressionismo alemão. Então, essa dramaturgia toda carregada desses corpos, né, que vai trazendo esses corpos que desde o começo é super expressivo, tá naquele movimento artístico que se difere tão como é que eu vou dizer, em todas as suas possibilidades do que a Alemanha estava vivendo, né? Ela está contemporânea ao movimento da dança contemporânea, que se alinha exatamente a essas três considerações que a gente está apresentando nesse ciclo: corpo, espaço e tempo. É aí que a gente reativa o corpo a partir desse movimento e junto da dança, que a gente pensa o corpo a partir do espaço e do tempo. Tem um outro criador chamado Laban, que depois, em outro momento, a gente pode vir a conversar, que ele não vai trabalhar tão firmemente como faz a Pina o espaço psicológico desses co-criadores do espaço com a Pina. A gente chama eles de intérpretes, de bailarinos, mas eles são co-criadores, porque eles estão trazendo o espaço psicológico deles para todas as performances que a Pina se apropria. Então, apesar do tema daquelas coreografias todas, águas, quem pode pensar águas? É aquele que tem a pedra, que tem água voando para tudo que é lugar, né? Águas. Baldes de água. Aquele trabalho, ela se inspirou no Brasil. Ela veio para o Brasil e fez essa pesquisa no Brasil. Outro, o Café Müller, que é um trabalho que ela usa as paredes, ela usa não aparece no filme, mas ela fala de uma porta giratória, que não aparece no filme, mas eles entram e ficam saindo, então tem todo esse movimento
do tempo, o tempo todo no Café Miller também tá super colocado, né? Quando aquela dupla acelera, o corpo que cai, o corpo que cai, o corpo que cai, né? Aquela aceleração toda. Então, a Pina, ela é parte desse movimento. O expressionismo alemão, que vocês podem estar tratando aí ao longo do ciclo do curso de vocês. Então era um pouco isso que eu queria trazer, um pouco um corpo que dança falando do espaço, né? E falando menos do corpo nesse momento. O primeiro trabalho também que eu gostaria de trazer, que é a Sagração da Primavera, que é aquele da terra no chão, traz muito a Stravinsky, que é um movimento também, quase um movimento musical, né? Russo. É sobre o tempo. E a música do Stravinsky, ela não é cadenciada, ela não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stravinsky é 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. A dança é sobre isso. Então é uma métrica muito difícil de se organizar. Porque você tem que decorar aquela música, porque você tem que decorar aqueles números. E é dificílimo de você estar dentro daquela composição coreográfica. Então são curiosidades aqui que eu estou trazendo para vocês, para depois a gente poder falar um pouco mais, se vocês quiserem, tudo, perguntarem. Mas só jogando um pouco essas informações um pouco soltas, para a gente poder conversar mais. É isso. Obrigado, Paulo. Antes de continuar, eu queria ouvir, né? Alguém tem alguma coisa para dizer, o que achou, o primeiro contato que vocês têm, né, com a relação entre cinema e dança. Tem uma galera que também vem da arquitetura, vocês viram alguma aproximação? Antes de eu tentar apontar, eu queria saber algumas impressões, assim, né, pra gente começar a tentar tramar um diálogo. Se for possível, claro. Não precisa. É só um convite. Eu achei muito interessante, já que você comentou dessa curiosidade da métrica da primeira coreografia ser tão diferenciada. Eu lembro que eu fiquei muito chocada quando começou, porque me causou um estranhamento, porque primeiro eu não tenho contato com esse tipo de arte, né, de cinema, essa junção entre o cinema e a dança. Então, o filme, durante o filme, ele não tem muitas falas, não tem muito diálogo, então, de primeira, a gente não está acostumado, né? Mas eu pelo menos fui conseguindo entender um pouco mais o que ela queria trazer, as expressões, e eu lembro de, numa dessas primeiras partes da coreografia, a sincronia deles, em algumas partes, e a forma como eles se movimentam, às vezes se movimentam mais rapidamente, né, não sei, me causou emoções que, enfim, foi interessante, eu não sabia que era tão difícil, né, enfim. Boas questões que eu vou fazer. Alguma mais? É interessante como o uso dos espaços públicos para dança e espaços que normalmente não seriam palco podem ser transformados em palco por qualquer pessoa, assim. Então tem muito claro esse uso do não convencional, por assim dizer. O que eu mais gostei, que eu achei diferente, é justamente ela permitir que o dançarino criasse a dança, né? Porque você viu que ela falou com aquele rapaz, eu quero um movimento de alegria.
E ele criou, e aí depois teve a dança no palco, baseado no movimento dele. Então, quer dizer, ela não só comandava, né, mas ela deixava o pessoal criar, né? E fez isso com todos eles, né? Eu achei muito legal isso. Eu queria até eu fazer a união do que ele falou quando ela fala, do que ela fala, né? Que primeiro que os Wim Wenders ele traz as instalações e vão alternando com os espaços públicos, né? E é interessante, por exemplo, que ao longo das falas, né? Porque tem silêncios, tem uns que assim, tem silêncios. Eles falam provavelmente nas suas próprias línguas, então você tem uma diversidade ali da narrativa, porque tem a obra da Pina e tem a obra do Wim Wenders, né? Sim, assim. são duas coisas. E eu achava interessante a própria escolha dos espaços e dos movimentos que cada dançarino vão tendo em cada cena, né? Você tem uma série de cortes de cenas, primeiro do café, e aí você vai alternando obras diferentes. Eu não conheço a Pina, mas eu fui percebendo que eram obras que se intercalavam. E ao longo da narrativa do filme, ele apresentava espaços públicos onde eles representavam movimentos. Eu não sei explicar, não tem uma explicação, porque na verdade o filme... E o que ela fala também, né? Ela tinha... O que aparece na narrativa de todos os dançarinos são falas que ela induzia, né? Desculpa, já vou acabar. Ela induzia não era algo que ela estava imprimindo ela. Tanto é que eu acho que quando eles falam, ela estava presente, todos eles, na narrativa, mas não era por uma impressão de um controle, mas eu acho que induzi-la nele se descobrir, ele se transformar. Eu achei muito, não tem como não querer sair dançando aqui, né? Desculpa, vai. Eu ia falar um pouco parecido com o que ele tinha dito, que era essa questão do espaço público e como parecia que quando eles estavam nesses espaços, você assistia não só eles, mas é como se o movimento da rua fizesse parte também. Então, eu achei interessante, assim, principalmente quando eles estavam na rua e era aquela parte que era o casal e ele saía. E aí você via não só como se fosse só eles, mas todo ao redor junto, no cotidiano, funcionando na dança, entendeu? Eu achei essa parte muito interessante. Uma composição. Sim. Interessante, pessoal. Acho que ressoando aqui com vocês, né? A gente chamou esse primeiro movimento do ciclo, né? Com esse filme, que é o filme do Wim Wenders, um grande diretor alemão, né? Junto a Pina Bausch, essa grande bailarina alemã. Ou seja, esse encontro que acontece na película de dois grandes do século XX, né? Duas personalidades que se encontram mais ou menos começando a filmar em 2008 e ela morre em 2009 e o filme é lançado em 2011. Então, durante as filmagens ela morre, ela falece, né? Então, no fundo do filme é um hacking, né? Uma espécie de oração, de memorial, né? Que todo mundo faz Pina Bausch se presentificar mesmo na sua ausência. Na verdade, o que a gente mais vê é a presença dela, mesmo que ela mesma seja presente em pequenas cenas do filme, né? Então esse é um primeiro ponto. A gente chamou esse primeiro movimento do ciclo de iniciação ao corpo. E isso diz muito dessa estranheza, assim. Porque quem tem vivência na dança, nesse filme, nesse tempo, não causa tanto estranhamento. Mas quem não tem, causa angústia. Porque, né? O que é isso? Né? Vamos usar assim, que porra é essa? Diante do que eu estou? Né? Que mundo é esse? Né? E a estranheza desse mundo vem diante dessa dimensão, como a cultura ocidental
que é uma divisão meio maldita da divisão entre mente e corpo. Então a gente começa a entender as coisas muito com a cabeça, né? E deixa um pouco de entender as coisas com o corpo, né? Sendo que a gente continua tendo cabeça e corpo, eles são, né, digamos, partes da mesma coisa, né? Essa divisão foi uma divisão abstrata que a gente criou, inclusive que cria, né, uma diferença entre cultura e natureza, né, entre homem e mulher, entre várias hierarquias, né, do que está acima, o que está abaixo, o que devia ter, né? Então, de alguma forma, a gente aprende as coisas submetendo o corpo à inteligência, né? E para, de alguma forma, fruir um pouco, né, estar presente, você tem que passar por essa angústia de desaprender, né? E reaprender a ver, né, de uma maneira que a Pina Bausch fazia com seus, chamar de amigos, né? Porque tem uma dimensão ali de uma cumplicidade. Entre aspas, amigos, tá? A gente pode depois discutir isso. Parceiros, melhor. Companheiros. Amigo. Tá. Eu dava muito murro neles. Porque o Aristóteles ele dizia que a amizade é ser no outro, né? E nesse sentido, né? Ela fazia eles aparecerem no mundo, assim, né? Os relatos deles eram muito assim, ela de alguma forma, mesmo com atenção, ela fazia eles se presentificarem, né? Seja um pouco mais louca, de alguma forma, em 20 anos é a frase. Então eu queria dizer que de início tem isso, tem uma espécie de iniciação ao corpo que a gente propõe, né? E por quê, né? Logo no começo tem uma frase bonita, né, que ela vai dizer assim, mais ou menos, né? A palavra evoca e o corpo expressa. O que isso quer dizer de alguma forma, né? Enfim, entre o que eu digo e o que vocês ouvem existe um abismo, certo? Mas entre o que eu digo e entre o que vocês ouvem existe uma expressão que vai ocorrer diferentemente em cada corpo, né? Isso tornaria possível, por exemplo, sentir o verão, a primavera, o inverno, num gesto corporificado, né? Que eles partilham ali logo no começo. Que é uma coisa muito bonita, né? Abrir o filme com um gesto que representa uma estação, né? Primavera, o inverno, o verão e o outono. Também o filme. Não, ele inicia... Na verdade, eu não sei nem se eles fecham, né? Porque a ideia é que esse ciclo ele sempre continua, né? Como diz o Nego Bispo, né, que a gente falou numa conversa, Nós somos o começo, o meio e o começo. Começo. E aí eu estava aqui no meu caderninho, tem uma frase de um outro alemão chamado Karl Kraus, que ele diz o seguinte, né? Bem-vindo ao caos, porque a ordem falhou, né? E por que eu estou dizendo isso, assim, né? Porque de alguma forma a ordem a gente poderia colocar, e a gente colocando aqui num contexto alemão, né? A ordem é a ordem técnica, né? A ordem técnica ela produziu um dos fenômenos mais horrendos da humanidade, que foram as guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? E depois ainda as bombas atômicas, né? Então, isso que a gente chamou de ordem, isso que a gente chamou de razão, né? Os pensadores da escola de Frankfurt colocaram muito bem que foi o caminho em direção ao horror, né? As maiores atrocidades, muitas delas foram feitas em nome da razão. Então, voltar ao corpo, esse convite de início, é tentar sentir a mortalidade que nos toca, né? Talvez torne possível dançar, né? Porque para dançar tem que saber que a gente morre, né? Que a gente tem um corpo, que a gente tem uma coisa que é muito basal, são gestos, né? Então, voltar à carne, né? Tentar compreender ou tentar sentir o mundo não só com a cabeça, né? Mas com a inteireza do ser, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Na parte que me toca, em relação à arquitetura, né? Eu, semana passada, falei com um professor
professor Gabriel Schwarzberg, ele falou assim, que legal, você vai passar Pina, né? É um filme muito arquitetural. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Beleza. Hã? Por que um filme arquitetural? Tem? O que vocês imaginam? Assim? Eu acho que arquitetura é muito sobre... Sabe que a arquitetura é política, né? E a gente sabe que a arquitetura é sobre pessoas. Então, acho que... Então, quero dizer que é muito sobre essa troca de cenário, assim, sobre essa troca de relações. Mas, no fundo, acho que não é tão sobre isso, mas sobre a expressão corporal das pessoas. Então, acho que, não sei se é a melhor das leituras, assim, para mim, vamos ver. Te agradeço porque eu tenho a mesma impressão. Porque não um filme arquitetônico, vou deixar no chão. Porque eu também fiquei com essa pulga atrás ali. Não um filme arquitetônico, né? Mas tem ali um pensamento arquitetural por trás que ele opera junto, né? E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, assim, né? Então, o que ela fala, né? A palavra evoca, mas o corpo expressa. É um pouco quando a gente vai pensar projeto, e eu acho que essa é uma ideia que atravessa o filme, a ideia de projeto, né? Quando a gente discursa sobre o projeto, né? E quando a gente realiza, seja o desenho, mas sobretudo a construção, né? E existe hoje em dia uma dificuldade, né? A gente tem um discurso muito bonito, inflamado, rico, profundo sobre a arquitetura, mas às vezes na realização, ou seja, na dança da arquitetura, né, às vezes isso não se concretiza. E às vezes, de fato, um projeto que não teve tanto discurso, quando a gente habita ele diz tanto quanto alguém disse que ia dizer, né? Eu acho que essa é uma aproximação fortuita entre a arquitetura e a dança, porque são linguagens não verbais. E serem linguagens não verbais nos toca em um lugar que é muito estranho, né? Que é um lugar que não dá o entendimento da totalidade de saída. Na verdade, o que você tem é um grau de sensibilidade extremo que você, amigo, vai ter que lidar com isso. E aí, elaboração, né? Então, uma das questões que me parecem interessantes é que a dança, e aí você me corrige se eu estiver errado, na digressão, é do corpo para fora, né? E a arquitetura é de fora para o corpo, né? Então tem um fluxo assim, né, a gente pode chamar de um movimento de exteriorização, né, que é a dança, e de alguma forma a arquitetura ela provoca uma interiorização do fora, da exterioridade, né? E aí, nesse ponto, a arquitetura começa a se parecer uma coisa muito presente na dança, que é a música. Goethe, um pensador alemão romântico, ele dizia que a arquitetura é música congelada, né? Ou música petrificada, né? Então, nesse sentido, ela nos toca sem a gente necessariamente entender. Exemplo europeu, né? Você lidar, né, com o domo do Panteão, né? É você lidar com aquela magnitude daquele céu de pedra, né? Ver um filme em uma casa, realizar um cinema em casa, eu não sei para vocês, né? Mas é uma experiência um pouco estranha também, né? Ver um filme no cinema, ver um filme na casa, ver um filme na rua, ver um filme na praça, né? Então, essas locações que provocam então deslocamentos nos próprios bailarinos, ela é um pensamento arquitetural que vem por trás, né? E aí, nesse sentido, uma das cenas iniciais, né, que é a cena do aterramento do palco, ele nos apresenta uma questão que eu acho fundamental, né, que é a quebra da neutralidade do palco. Não sei se vocês conhecem uma discussão, né, a discussão dos museus modernos, que os museus modernos eram os cubos brancos, né, todas as paredes brancas e tal. Para quê? Para quando você colocar um quadro na parede,
ele ser o protagonista da cena. Então, não é outra coisa, né? A obra de arte ali com a sua aura para ser contemplada, né? Mas o que a Pina acaba fazendo, né, junto à sua equipe, é uma quebra da neutralidade do palco, no sentido que ela coloca esses elementos, né, como a terra, que são elementos cênicos, que vêm a quebrar essa neutralidade, né? E vai indo mais além, tornando a paisagem urbana dançável, né? Ou coreografável, ou sensível, né? E isso vai estar presente em diversas cenas que, para nós, arquitetos urbanistas, são muito comuns, né? Que você vai num lugar, numa cidade e tal, e aí, felizmente, ou fortuitamente, ou de maneira muito clichê também, a gente vai, aí tem uma visual, e todo arquiteto vai ter aquela fotinha lá e tal. Então, o que ela acaba fazendo? Lugares totalmente ordinários, né? Como, por exemplo, uma fábrica, uma piscina olímpica, né? Por exemplo, fábrica, um parque, uma rua. Aquele metrô de Wuppertal, né? Ele é um pouco fora da curva, então ele é um elemento cênico muito extraordinário, mas ele torna o ordinário, ou seja, da ordem do cotidiano, né? Da ordem do qualquer coisa, extraordinário, assombroso, né? E o assombro é uma dimensão importante, né? Porque é do assombro, ou seja, do não saber, que se institui um movimento inicial da filosofia, né? Pensar é porque você é um pouco violentado por não saber. Mas não saber só da angústia, né? Mas algum sentimento que te invade e você tem que lidar com isso, né? Então, a arquitetura, nesse sentido, o urbanismo, paisagismo, enfim, essas disciplinas todas que a gente acaba se debruçando, eles têm a capacidade não de produzir atmosferas, mas de sugerir atmosferas. E uma das coisas mais interessantes é saber que a gente nunca compõe sozinho, né? Um arquiteto urbanista ou uma arquiteta urbanista nunca é o regente do mundo, como se fosse Deus, né? Na verdade, é um co-criador do mundo. Você não constrói uma cidade do zero, né? Como se fosse uma grande tabula rasa. É fazer com, né? E é o que um pouco eles apresentam aqui, né? É uma dança que ela ressoa no corpo. Então, ali, a piscina olímpica, ela dança junto, né? E esses corpos dançam junto com a piscina, né? Então, quando vocês forem pensar, por exemplo, o Café Miller, que é aquela apresentação que é no quarto, né, fechado, e tem aquele elemento cênico muito forte, que são as cadeiras e as mesas, né? Desses corpos que colidem, né? Desses corpos que de alguma forma se encontram e se desencontram, né? Aquilo não é aleatoriedade. Na verdade, aquilo é um gesto que, ao mesmo tempo, ele tem um alto grau de controle, de qualidade do movimento encarnado, né? E um alto grau de liberdade, porque também tenta romper com uma forma, digamos assim, uma forma disciplinada, né? É uma outra, na verdade, assim, se você não se disciplina, se você não cuida de si, outros te disciplinarão, né? Então, quando você produz arquitetura, como o André disse, né, produz política, né, produz modos de estar junto, o que você está fazendo muitas vezes é tentar se contrapor às políticas disciplinares, né, e produzir alguns espaços de esperança e liberdade. Então, nesse sentido, arquitetura e música são próximos. E talvez nós, arquitetos urbanistas, estejamos cada vez mais convidados a dançar. Posso colocar um ponto? Eu acho interessante falar sobre o Café Miller também, que os bailarinos dançam de olhos fechados. E eles exploram o espaço, e o espaço os explora.
E ao mesmo tempo que eles caminham e dançam e vão executando esse espaço, como você falou, utilizando as paredes até como uma forma de reverberar o movimento, eles têm também alguém ali que permite uma mudança no espaço para que eles continuem seus caminhos. Quando eles tiram as cadeiras para permitir que o bailarino não colida, não tenha nenhum obstáculo no seu caminho, né? Aquele transeunte que tem um espaço retirado para que ele continue o seu ciclo e volte, e vá mais uma vez e volte. Acho que isso é uma coisa bem importante sobre essa obra, né? É o fato da não visão. É uma privação de um dos sentidos que permite uma exploração dos outros, né? E tem muito barulho no Café Miller. Né? Tem muito barulho nas cadeiras, as mesas, e isso acaba compondo uma falta da visão. Acho bem importante essa parte. Eu ia complementar. No campo acadêmico, a gente não está convidado a sentir. A gente está convidado a pensar. E o nosso convite aqui foi justamente para trazer para o corpo de vocês a experiência que a gente chama de experiência sinestésica, que é a experiência de viver o que o outro corpo está vivendo. Então é vivendo o corpo do outro que a gente incorpora esses sentidos que o professor está trazendo, que nada mais são do que instintos. Então, para a gente estar atualizando os espaços, a gente precisa incorporar não apenas o espaço, mas incorporar também o corpo, os corpos que estão naqueles espaços. E se eles não estão, imaginar esses corpos. Porque sem a gente viver a experiência do imaginário, a gente não consegue estar cúmplice e se comprometer com aquele espaço. Porque o espaço não é sobre paredes, é sobre produção de vida. Então, nosso convite aqui hoje, de iniciação ao corpo, é de vocês sentirem e experimentarem aqueles corpos que não falam. Porque a gente está sobre a experiência da comunicação não verbal. A dança nada mais é do que a linguagem artística a partir da expressão corporal, diferente do teatro, né? Diferente do cinema, onde esses corpos não falam a língua que a gente acha que entende. Porque até sobre o que a gente fala, às vezes, a gente também não entende, né? Então, essa é a experiência de vocês encarnarem. Eu sei que é uma linguagem difícil, a gente sabe que no senso comum nem sempre a gente consegue entrar ali. Mas é a experiência do corpo que não fala. E vocês, na formação de vocês, é extremamente importante vocês procurarem sentir os corpos que vão estar naqueles espaços, mesmo que eles não estejam lá para falar. Então esse é o começo. O começo não é sobre espaço, é sobre corpo. Ai, que lindo. Ah, tem um filósofo que fala assim, aquele ser é tempo. Heidegger. Vou brincar com Heidegger, que é do mesmo tempo. Alemão, né? Do mesmo tempo. Século XX. Eu queria falar dele, mas eu tive que falar. Fala. Chamou pra conversa. Ele fala que ser é tempo. E se a gente disser que ser é corpo? Porque corpo é tempo. Poxa. Foi mal, né? Pô, ser é tempo.
Só. Então é isso. É pra gente pensar sobre isso. Pra gente procurar sentir e reverberar todas essas outras camadas das pesquisas de vocês. Que não é só do corpo, do umbigo para fora, mas que também confiem do umbigo para dentro. Porque sentir o espaço também é sobre fechar os olhos, é sobre não ter tempo de ouvir, ou não poder ouvir, ou ter que ouvir o que não está sendo dito, né? Então, trazer e apurar esse canal sensorial de vocês, né? Da gente trazer para o corpo a percepção espacial, né? Esse é o exercício. Caraca, o que está aqui, né? E aí é uma coisa, um exercício que a gente na dança, a gente usa muito, que é o estado de presença. Que é, caraca, eu não posso me distrair com nada. Eu tenho que estar prestando atenção em tudo. Então, tudo que vocês achavam que estava acontecendo na cena, que era um trem, que o Wim Wenders não botou o trem, ele não botou o trem passou. Ele não calculou aquele trem. Mas a gente percebeu que o trem estava coreografado e que a cadeira caiu e que tinha uma mulherzinha lá no fundo daquela cena. Assim, se você for ver esse filme, você vai perceber, outras vezes, você vai perceber outras coisas que vocês não conseguiram perceber. Porque acontecem coisas que no primeiro estímulo, no primeiro olhar que vocês tiveram sobre essas imagens, vocês não conseguiram ver. E é sobre isso. É sobre a gente não parar sobre o que a gente quer ver e o que a gente quer sentir. A arquitetura é sobre isso, né, professor? Sim, a arquitetura é sobre isso. Uma das questões que, inclusive, nos aflige hoje, nos dias de hoje, desde a arquitetura moderna, é a dimensão do visual. A gente foi raptado pela visualidade, né? Desde a modernidade, sobretudo com a difusão das construções, né, dos objetos arquitetônicos e urbanísticos no mundo, a partir das revistas de arquitetura, né, que começaram a vender um estilo, que era o estilo internacional, que é quando a arquitetura moderna vai para os Estados Unidos, né, cai na indústria cultural e ela é difundida para o mundo inteiro. E a gente é cada vez mais refém de uma arquitetura que hoje a gente chama de instagramável, né, mas é uma arquitetura totalmente voltada ao visual, para ser fotografada. Por isso sem alma, por isso sem corpo, né? Então, isso o que produz? Isso produz exclusão, né? Isso produz exclusão, não só a exclusão social, né, no sentido mais estrito, né, porque mercadológico, capitalista e tudo mais, mas exclusão no sentido de você não sentir que aquilo é um espaço feito para um corpo, ou para corpos diferentes, generificados, né, racializados, em classes diferentes, etc. Então, produzir arquitetura, como o Bruno Zé dizia que a arquitetura se aprende com o corpo, né? A gente, como tem um ensino eurocentrado, aprende com fotografia, às vezes, quando muito, com vídeo, com cinema, quando muito, mas... Quando o professor é legal. Quando dá, né? Quando dá. Mas o real, vocês já estão aprendendo desde muito pequenos, por onde vocês passam, as casas que habitam, as cidades que passam, vivem, se encontram. Então, circular, né, se deslocar no mundo, talvez seja o passo inicial, né, básico.
a criança, né? A criança em formação, né? Esse perverso polimorfo naquela criança muito pequena, ela quer colocar tudo na boca, ela quer encostar no mundo, né? Ela quer se misturar na parede, então ela não tem ainda muita divisão. Isso é ruim, que isso, se a gente estiver sentindo muito isso, se chama loucura. Não é bom, não é bacana, né? Mas experimentar, estar em contato com as coisas, é uma coisa que a gente nunca deixa de aprender, inclusive. E tem aquele trabalho da Lygia Clark, né? Que é com essa sensibilização. Ela coloca coisas muito ordinárias, pedaço de tecido, sacola plástica, coisas com água, e você vai sentindo, opa, eu tenho um corpo, eu sinto coisas, e o seu repertório sensível vai ampliando. Isso pode ser, inclusive, curativo. Estímulo. Então, talvez, é isso. Não sei se ser corpo, né? Mas é desde o corpo, né, que se faz as coisas. É desde o corpo. E sem espaço e tempo, o corpo não se sustenta no mundo, né? O Kant dizia que, eu discordo, mas assim, eu achei a mais bonita. O espaço é o princípio da exterioridade, né? E o tempo é o princípio da interioridade. O tempo é psicológico, o espaço é físico, digamos assim, né? Dá para complexificar isso um pouco, mas eu acho bonita essa, né? Então, o espaço, o que é interior e o que é exterior tem uma interconectividade. Então, tempo e espaço, eles se modulam, um toca o outro, nesse sentido. Como música, né? Música faz isso. Música parece que vibra, o espaço ele fica um pouco diferente. Se a gente colocasse aqui, né, isso podia virar, além de um cineclube, uma discoteca, né? Ou um momento ali, uma poltroninha para se ler. Dependendo da música que você coloca, dependendo do mobiliário que você coloca. Então, acho que essas coisas são importantes. Isso diz mais o sensível do que o visual, né? Sim. E o visual também é sensível. O problema é ficar sensível só visual. E aí? E aí? Vamos falar abobrinha? Pessoal, fala o que vocês acharam de vir aqui hoje. Jéssica tá aí? A Jéssica chegou. Eu falei, foi a única pessoa que eu falei, me liga. Eu devia ter falado para outras pessoas também. Mas enfim. Uma experiência muito boa, a casa é muito aconchegante, né? É agradável assim, estar aqui. Gostei também do filme, a experiência de ter assistido, espero estar em todos os outros. E é isso. O que é sair da universidade e vir pra cá? Eu acho que é um pouco de acolhimento também, porque como acho. Posso falar? Desculpa. Fundamental, acolhimento nada, fundamental sair da faculdade. Posso falar? Desculpa. Paula. Paula, como você estava falando, eu acho que a academia é um lugar que não se enxerga muito indivíduo, assim, a forma que a gente pensa. Até um pouco do que é a Pina. Sua amiga, Pina, já. Já é sua amiga, Pina. Leva pra passear. Eu tava falando ficar com ela, porque, pô, chegava assim, a especialidade de cada um. Chegava assim, a individualidade de cada um. E eu acho que falta um pouco isso na academia. Sair da faculdade e pra cá é um espaço assim de. Assim, de muita força, assim, sabe? Isso. E eu acho que é isso, assim. Para além de tudo, também, óbvio, a casa é muito linda. Obrigada. Tem uma expressão que fala fishing for compliments. A arquitetura também, não tem como não parar. A gente estava comentando aqui dessa doideira também, que você comentou um pouco. Também. Isso. Um cinema de casa. Pode falar, pode falar. Só faltou chocolate, né, gente? Se joga, fala. Se joga. Próximo eu prometo chocolate.
Vou prometer, tá gravado, hein? O convite é que vocês aqui, vocês tenham a possibilidade de entender que essa atividade que o professor está abrindo é lúdico. É lúdico. É para a gente trazer mais a nossa ludicidade, para que vocês se entendam mais num espaço de convivência e não num espaço de formação. É muito mais sobre troca, que é o que se espera de vocês quando vocês terminarem o curso de vocês. Vocês também não vão chegar nos espaços e dizer como as coisas têm que ser. Vocês vão precisar trocar. E isso é parte da formação sinestésica de vocês. Né? A gente está falando de formação humana, não de formação acadêmica. Né? A gente está falando de, horrível, humanizar algo que durante muito tempo foi sempre de cima para baixo. Então a nossa expectativa nesse ciclo é que a gente troque. Que não tem certo, porque a gente está trabalhando sobre percepção. Né? Arte é sobre percepção e é sobre sensorial. Sensorialidade não é sobre o que a gente entende, é sobre o que a gente sente. É do umbigo e da pele, da epiderme para dentro. Então, o que está aqui hoje é só para aflorar, só para acordar os sentidos que vocês têm no mundo fora do campo acadêmico. Porque vocês vivem sensorialmente fora do campo acadêmico. E a nossa expectativa é que vocês tragam a percepção e a sensorialidade para esta disciplina, não para o campo acadêmico, porque a gente não sabe como é que vão ser os outros professores, né? A gente não pode generalizar. Mas, em vocês estando nessa disciplina, que vocês possam perceber se os outros professores que têm essa abertura, né, que a gente chama de porosidade, né, que tem essa abertura para vocês trocarem, para vocês ouvirem menos e trocarem mais. A necessidade hoje no campo acadêmico é a troca. Tá chato, né? Vamos falar abertamente? É chato. Até para o professor é chato, né? Por isso que eu já perguntei, quem dormiu? Que é sobre isso, é sobre a gente estar leve aqui, né? É sobre a gente estar trocando. Esse é o convite. Pode, vai. Se joga. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu também acho muito importante isso que você falou, porque eu estava pensando em falar que eu sinto muita falta dessa troca na faculdade. Assim, que, tipo, eu entrei, eu esperei mais esses momentos assim, que a gente pudesse conversar, sabe? Conversar, tipo, pensar junto, trocar. Eu acho muito importante. Assim, para a formação, tipo, em pessoas, sabe? Desenvolvimento, assim, eu acho que agrega muito. E eu gosto muito desses momentos, né? E durante começou o filme também, eu estava pensando que, por exemplo, eu gosto muito de ir ao cinema como amigos, mas hoje, por exemplo, foi uma experiência em que eu consegui assistir algo muito legal, com muitas pessoas que eu gosto, estando em, por exemplo, um centro cultural muito interessante, então está sendo uma experiência, tipo, muito prazerosa, sabe? Ouvir vocês é muito interessante. Vocês são pessoas muito inteligentes, que eu estou admirando muito. E é isso, eu acho que isso é muito importante. Eu gostaria de ir mais vezes e trocar mais. Acho que é isso. Maravilhoso pra gente ouvir isso. É isso que a gente espera ouvir, sabe? É isso.
Eu só queria fazer isso é um fora da academia que também é um dentro da academia. Assim, acho que a academia está em transformação, né? Em movimento. Porque daqui a pouco eu vou dar aula, sei lá, de românico para eles vão dormir. Mas eu preciso. Só lamento. É dentro do meu escopo, eu preciso fazer isso. Eu não posso ficar só falando dessas coisas. Mas é isso, é sempre um movimento que vai e volta, assim, não é definitivo, né? A gente passa algumas adversidades, mas é para criar repertório, né? E tem vários tipos de jeitos de criar repertório, né? Você pode criar repertório, sei lá, aprendendo a fórmula de Bhaskara, o teorema de Bhaskara, né? Você pode aprender com um repertório vendo filme, trocando ideia, brincando, vendo uma aula sobre gótico. É, mas assim, são modos diferentes, jeitos diferentes. É bom vocês percorrerem esses modos diferentes, né? Porque alguns se identificam mais com uns, com outros, cada um tem um caminho, assim, né? Mas uma coisa que eu queria assim, deixar mais claro, a gente pegou um filme assim que talvez seja um pouco mais angustiante para quem não tem familiaridade nesse começo, mas os próximos são mais narrativos. Assim. Isso. Vai dar para vocês acompanharem com mais tranquilidade e tal. Mas a gente queria que a iniciação no corpo fosse, de fato, alguma iniciação ao corpo. Por mais suave que fosse, né? Mesmo, e aí, para quem não está muito habituado, dá um angustiazinho, mas a angústia, ela guarda algumas verdades. Desloca. E... Sai do conforto. É importante sair do conforto. Tem uma coisa também que quando... Deixa eu falar. O Léo... Mas quando a gente teve essa ideia, foi pensando assim, esse lugar também, nesses eventos, seria um lugar para vocês, enfim, confraternizarem também, né? E aí então a gente marcou 8 horas, porque ele falou que até 7h30 vocês têm um horário, mas quem não tiver, a gente pode marcar mais cedo, para vocês ficarem aqui conversando, interagindo. Então, enfim, fiquem à vontade se não quiserem. É isso, eu não precisava gravar tudo isso. Não, você gravou, a gente vai te gravar também. Uma coisa acho que aqui é importante falar, a gente colocou essas cadeirinhas na frente, falou do primeiro dia, assim, para dar um start, né? Mas a ideia não é que a gente fique fazendo palestra, aula, como eu disse no começo. É só para quebrar um pouco o gelo e tal, e a gente vai vendo como isso vai se dando. A ideia é que vocês venham cada vez mais tomando esse tipo de espaço e fazendo eles, enfim, quebrar esse espaço, né? Para que todo mundo fale sobre o filme. Para que a gente possa ouvir vocês. Bom, vocês topam construir isso? Agora espalhem a palavra, convide para amigos.